Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jabó, que vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe muito. Não se esqueça, você ainda não se inscreveu? Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. Faça seu comentário, dá seu like e compartilhe. Na vida, nós passamos por muitas tempestades, muitas tormentas. Vamos ver logo após a vinheta. Vamos ao tema de hoje, enfrentando a tormenta como Paulo. Nosso texto base está em Atos, capítulo 27. O apóstolo Paulo, enquanto ele ia de Jerusalém para Roma, ele enfrentou grandes tempestades no caminho, mas ele não se deixou ser atormentado. Olha que interessante, ele tinha uma promessa. E a promessa feita por Deus é o que prevalecia na memória do apóstolo Paulo. Nessa tempestade, iria se perder, mas iria se perder os bens materiais. Olha que tremendo! O motivo de Paulo não se deixar ser atormentado pelas dificuldades que ele estava passando, além da promessa, ele tinha o seu olhar fixo em Jesus Cristo. Vamos ver Hebreus 12:2, que diz assim: olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então nós vemos que Paulo ele estava olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé, porque aí traz à nossa memória que o nosso Jesus, ele suportou grandes sofrimentos. Ele suportou a cruz e ele não era merecedor da cruz. Então imagine se o nosso mestre passou por tanto sofrimento, nos deixando o exemplo, como que nós reagimos diante da tempestade. E Paulo, quando ele não se deixa ficar atormentado, é porque ele não deixou a situação de dentro dele ser atormentado pelo que estava acontecendo. Ele não deixou uma situação interna de quem está enfrentando uma grande tormenta abalar. E isso é muito importante para nós que cremos no Senhor Jesus. Pelo menos nós que falamos que cremos no Senhor Jesus. É justamente na hora das tormentas que nós precisamos mostrar que nós sabemos em quem nós cremos. Nessa viagem, Paulo, ele estava indo para Roma, mas como prisioneiro, por causa da pregação do Evangelho. Os judeus, eles queriam matar Paulo. E Paulo, para se defender, até mesmo na direção do próprio Deus, ele apelou para ser julgado lá em Roma. Como a questão dele não era uma questão que estava fazendo algo grave, algo terrível, mas simplesmente uma questão religiosa, ele sabia que em Roma ele teria um julgamento imparcial. Mas também Paulo podia, porque ele também era cidadão romano. Vamos ver Atos 27, verso 1, que diz assim: e como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Júlio, ele estava levando os prisioneiros para Roma, ele era o centurião responsável por essa árdua tarefa. E a viagem, olha, estava sendo muito complicada. Estava sendo uma viagem muito perigosa. Atos 27, versos 7 e 8 nos dá uma base, olha só. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante. Olha a tempestade, olha o vento, olha tudo propício para que aquela viagem fosse muito difícil. E fala assim, olha, navegamos abaixo de Creta, junto a Salmone, e consteando-a, beirando-a, dificilmente, estava difícil aquela viagem. Chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. E Paulo, é muito lindo você ver que Paulo em todo momento ele se manteve firme na fé de Jesus Cristo que ele pregava. E sabe o que Paulo fazia? Ele aconselhava os tripulantes
os tripulantes, eles eram judeus, e ele falava assim, acho interessante trazer essa informação, que a festa da expiação já tinha passado, e aqueles homens, é interessante que eles poderiam estar em jejum, porque a maioria eram judeus. Atos 27, verso 9, diz assim, olha, e passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava. Paulo, ele precisava aconselhar eles. Paulo, ele estava divertindo, mas era divertindo de uma maneira branda. E isso significa admoestar. E a gente vê que Paulo, ele tinha a sabedoria do Espírito Santo. E ele fazia tudo para a glória do nome do Senhor. Atos 27, verso 10. Dizendo-lhes, senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda. Olha que interessante, a navegação vai ser incômoda, não vai ser gostoso, não vai ser uma viagem tranquila. E com muito dano, Paulo já estava avisando, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. O que se perderia era o navio e as cargas. Paulo já tinha sido advertido pelo nosso amado mestre, mas ele estava contando, ele estava mostrando para a turma do navio. É interessante que para os marinheiros, para aqueles presos, para aqueles que estavam tripulantes, inclusive dizem até que o próprio Lucas estava junto, para eles, Paulo era o quê? Um prisioneiro, mas para Deus não. Para Deus, Deus muda a situação. E Paulo os advertia, os admoestava, os aconselhava. E quando Paulo fala assim, senhores, vejo que a navegação é de ser incômoda, podia ser que ele tinha tido uma visão profética, ou porque estava assim já um tempo de vento, né? Ele podia ter experiência e aí ele podia falar. Mas se você parar para pensar, o conselho de Paulo, ele era um conselho propício, mas principalmente por toda a experiência com Deus que Paulo tinha e já tinha demonstrado, mas sabia, o conselho dele foi ignorado. Júlio, o capitão, né, e os tripulantes, eles ignoraram o conselho de Paulo, eles preferiram ouvir a voz daqueles que tecnicamente eram responsáveis pelo navio, que seria o piloto ou seria o próprio comandante. Para eles, por isso que eu falei tecnicamente, era quem tinha experiência. E olha o que eles fizeram, Atos 27, 11. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Olha para você ver, Deus já tinha dado advertência. Deus tinha usado Paulo para falar com eles, mas eles ignoraram. E a gente olha um pouquinho para os nossos dias de hoje, não é muito diferente. Muitos conselhos são ignorados. E muitas pessoas ignoram conselhos por causa da sua soberba, por causa como diz a Bíblia, né, da dura serviço. Ou muitas pessoas querem, não é porque aconteceu que você está falando que vai acontecer comigo. E as pessoas acabam ignorando o conselho. Mas olha o que Salmo 1, verso 1 diz assim, ó, abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho de quem? Dos ímpios. Não se deixe influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Mas Paulo, ele era um homem de Deus. O conselho dele era pertinente, dentro até mesmo dos ventos, do que eles já estavam vendo, era um conselho sábio. Mas eles trocaram o conselho de um homem de Deus por causa das evidências humanas, por causa daquele que tecnicamente conhecia a embarcação. Paulo fala em Colossenses 3,16 assim, ó, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria. Cantai salmos, hinos e cânticos espirituais louvando a Deus com gratidão no coração. Então o próprio Paulo fala, é bom você aconselhar com sabedoria. E é lógico, ou quando somos aconselhados, ou quando damos conselho, o principal é eu levar aos pés do Senhor e pedir para o Espírito Santo me dirigir. E simplesmente a gente vê, Paulo foi ignorado. Mas vamos ver o que aconteceu, Atos 27, verso 12. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer, olha que interessante, os mais deles, os outros, os tripulantes,
foram de parecer que se partissem dali para ver se podiam chegar a Fênice, que é um porto de Creta, que olha para o lado do vento da África e do Coro e invernar ali. Imagina o inverno que era, o frio que era. E sabe o que aconteceu? Por eles ignorarem o conselho de Paulo, eles partiram. É interessante, que eu acho lindo, que se você for olhar essa parte de Atos 27, você vai ver o seguinte: eles ignoraram o conselho de Paulo, eles olharam para o vento, e a Bíblia fala que o vento era suave, não era um vento forte, era um vento suave. Mas olha, logo adiante, eles foram surpreendidos pelo Euroaquilão, por um vento do leste e vento do norte, e era assim impetuoso, era um vento assim muito forte. E quantas vezes nós não fazemos isso? Quantas vezes nós olhamos o momento, tá tudo bem, tá propício, a gente toma decisão sem consultar a Deus. E aí no final a gente acaba sofrendo, e quando não, fazemos os outros sofrerem juntamente conosco. Então é muito importante, qualquer decisão para ser tomada, tem que conversar com o Senhor, tem que levar ao Senhor, não somente olhando os ventos suaves, mas eu preciso saber o que o Senhor tem para mim. Você precisa saber, antes de tomar a decisão, leve aos pés do Senhor, para você saber o que o Senhor tem preparado para você. Atos 27, 14 e 15, a gente vê que a gente evita muito transtorno. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Então assim, ó, o vento que leva, né? E o vento que vai levar. A situação cada vez foi piorando. Eles foram surpreendidos, não somente pelo vento, mas por uma tormenta. E sabe o que eles precisaram fazer? Eles precisaram se desfazer de algumas cargas, jogar algumas cargas no mar. 27, 18 de Atos. E andando nós, agitados por uma veemente tempestade, uma tempestade intensa, no dia seguinte aliviaram o navio. E a gente vai ver que é interessante que não tinha o que fazer, eles tinham que tentar chegar até o lugar que eles precisavam ancorar. Sabe o que acontecia com Paulo enquanto isso? Ele estava tranquilo. Sabe por que ele estava tranquilo? Porque ele tinha promessa de Deus. A promessa de Deus é que ele ia falar lá em Roma. Ele ia testemunhar em Roma. Então, quando Deus falou, ele se apropriou da palavra de Deus. Atos 23 e 11 fala assim, olha, e na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse, Paulo, tem bom ânimo ou tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. O Senhor tinha falado com Paulo, Paulo tinha promessa, independente da tempestade, independente da dificuldade, maior era aquele que fez a promessa. E Paulo, ele se apegou à promessa de Deus. Paulo sabia que a tempestade não iria impedir a promessa de Deus de ser cumprida. Paulo sabia que Deus é Senhor acima de todas as coisas. Deus, ele está no controle de todas as coisas. E isto fez Paulo não se deixar ser atormentado pela situação. A tempestade foi piorando. A situação da embarcação estava ficando cada vez mais complicada, a ponto de perderem a esperança de sobreviver. Imagina a tempestade, a tormenta que eles estavam vivendo. Atos 27, 19 e 20. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Imagina a situação, é o próprio Lucas, autor, escritor do livro de Atos, que está testificando, que está falando como que foi uma tormenta muito difícil de você olhar e achar que você vai passar intacto. Não, mas Paulo estava tranquilo, mesmo diante deste cenário. Sabe, a atitude de Paulo é a atitude de paz, aquela paz que excede a razão. Paulo se levantou no navio. E Paulo, olhando para os seus companheiros, ele os anima, ele os aconselha. Atos 27, verso 21.
E verso 22, e havendo já muito que não se comia, olha como estava, eles não viam nem sol, né, e nem estrela, eles não viam nada. Imagina a tempestade que eles estavam passando. Paulo se põe em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó senhores, ter me ouvido a mim e não partir de Creta. Lembra o conselho que Paulo tinha dado a eles? Aí ele vira e fala assim: e assim evitariam este incômodo e esta perda. Por isso que quando nós recebemos conselho, é bom nós pensarmos sobre aquilo que está sendo dito para nós. Agora, lembra, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, né? E aí a gente vê e Paulo fala assim: olha, mas agora, nesse momento, eu vos admoesto, ou seja, eu vos aconselho novamente que vocês tenham bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós. E Paulo novamente vem afirmar: mas somente o navio. Para todos, lá no navio, lembra que eu falei? Paulo era um prisioneiro, ele estava naquela embarcação, nesta condição. Mas para Deus, não. Para Deus, Paulo era como se fosse o capitão. A orientação de Deus vinha para quem? Vinha para Paulo. E Paulo, o que ele faz? Ele conta para eles a visão celestial que ele teve. Olha que coisa linda, Atos 27, verso 23 a 25. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. E olha o que ele disse, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quanto navegarem contigo. Olha essa observação: todos que estiverem aonde Paulo estava, não iria perecer. Portanto, senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Vamos parar um pouquinho. Olha o testemunho de Paulo diante daqueles homens. O Deus a quem sirvo, o Deus de quem eu sou. Olha a certeza dele, de que ele era um homem de Deus, que era Deus que estava com ele, que era Deus que falava com ele. E Deus falava mesmo: olha, você vai ser apresentado a César, você vai falar da minha palavra. E ele fala assim: então, senhores, foi Deus que me disse, o Deus a quem eu sirvo, o Deus de quem eu sou, foi quem me disse. Eu creio em Deus. E quando Paulo testifica isso, dá para você entender que você, que aceitou a Jesus, que tem o Espírito Santo de você, dentro de você, você não precisa temer as tempestades da vida, você não precisa temer, se apavorar, se atormentar, deixar a paz que excede a razão sair da tua mente. Você não pode. Tem coisas que é você que vai fazer. E Paulo, ele mostra isso. Paulo mostra que Deus está no controle de todas as coisas. Atos 27 e 26 fala assim: olha aí, contudo necessário irmos dar numa ilha. Então, nós vamos ter as perdas e nós vamos parar numa ilha. Isso daí vai acontecer. Mas olha, quando os marinheiros, eles olharam para aquilo lá, eles ficaram desesperados. A tempestade era muito grande, a tormenta era muito grande. Mas a gente vê que com Cristo na vida da gente, tudo ele faz acontecer, porque é para a glória do nome dele. E Paulo, ele precisou aconselhar o centurião Júlio, ele precisou aconselhar novamente, ver que Paulo sempre está aconselhando eles, e muitas vezes eles ignoraram, mas dessa vez não. Paulo chega para eles e fala assim: olha, a gente precisa salvar a vida deles, só que se eles deixarem a embarcação, eles vão perder as suas vidas. Agora, eles não podem se deixar atormentar por essa situação. Paulo estava em paz, a paz que excede a razão. E é isso que o Senhor nos proporciona quando nós estamos com o nosso olhar fixo nele. Atos 27, 30 a 31 diz assim, ó: procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. É importante, nós estamos dentro, se a gente parar um pouquinho e comparar assim, nós estamos escondidos em Cristo Jesus. É por isso que nós não precisamos
ficar nervosos, angustiados, ansiosos. E quando estamos passando por uma grande tempestade, eu não posso deixar a minha alma se inquietar, não posso deixar a minha alma me atormentar. Ao contrário, quantos ficam atormentados quando estão passando por uma tempestade em suas vidas, não é verdade? Olha, a ponto dessas pessoas não terem mais esperança. Elas deixam de confiar naquele que fez a promessa. Cadê? Ah, eu recebo a promessa, eu creio, daqui a pouco eu não creio mais. Não dá, nós não podemos ser inconstantes. Nós devemos tomar, assim, posição. Foi Deus que fez a promessa, então Deus é poderoso para cumprir a promessa. E Paulo, novamente, ele vai aconselhar eles. Paulo fala a todos do navio, para que eles pudessem ficar firmes, ficar fortes, porque se eles não se alimentassem, eles não iam suportar. E olha que interessante, Atos 27, 33 a 35. Entretanto, que o dia vinha, Paulo exortava, olha só, já era com um tom um pouco mais rude, a todos a que se comessem alguma coisa, dizendo, é já hoje o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. Eu acho tremendo a ousadia, eu acho tremenda essa intimidade de Paulo com Deus. Ele fala assim, olha, havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos e partindo-o começou a comer. Se nós pararmos um pouquinho, quando nós adoecemos ou quando vem uma angústia, uma tristeza, uma das coisas que foge do ser humano é a fome. E olha, quando Paulo fala assim, é necessário você se alimentar para você ficar firme, para você ficar forte diante da tempestade ou das tormentas da vida. Eu preciso estar fisicamente forte. Eu não posso deixar a tristeza me abalar, a tristeza me atormentar e deixar de comer. Eu preciso me alimentar para ter força física. A gente vê Paulo falando, mas também eu preciso muito estar alimentada espiritualmente. Como que eu me alimento espiritualmente? Pela palavra de Deus. Eu preciso estar em intimidade com Deus, eu preciso estar em comunhão com Deus, porque assim eu consigo prosseguir o caminho. E Paulo, ele não teve só essas tempestades que nós vimos. Olha a tempestade, que tormenta que ele teve que enfrentar. Atos 27, 42. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse escapando a nado. Poxa, já pensou tanto de sabor, tanto sofrimento naquela tempestade. Agora os soldados queriam que matassem todos os presos. Mas sabe o que Deus fez? Deus tinha uma promessa. E ele iria cumprir a promessa dele, porque a promessa de Deus se cumpre. Quando é de Deus, pode deitar a cabeça no seu travesseiro e ficar tranquilo, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Mas aí Deus usa justamente o centurião Júlio. E o centurião Júlio, ele fala, não vamos fazer isso não. Não vai ser assim não. Porque Paulo tinha uma promessa e Paulo confiou no que Deus falou para ele. Atos 27, 43 e 44. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorbou este intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra, e os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Que tremendo, que experiência maravilhosa. Você viu? Nenhum morreu, mas tinha um homem de Deus lá, vou usar no caso de Paulo, que ele creu, ele sabia que Deus falava com ele tinha intimidade com Deus, ele orava a Deus, ele buscava resposta em Deus. Diante das tormentas da vida, eu preciso estar me lembrando de Paulo, eu preciso estar com o meu olhar fixo no autor da nossa vida, no autor da nossa fé. Eu preciso crer que o Deus que fez a promessa é fiel para cumprir, mesmo quando as tempestades se intensificam, porque você viu no caso de Paulo, foi ficando uma tempestade pior que a outra. As promessas de Deus, mesmo diante das tempestades, mesmo quando as tempestades estão ficando mais fortes,
a promessa de Deus continua de pé. Glória a Deus, que Deus promete, Deus é poderoso para cumprir. E vemos que Paulo, ele enfrentou várias dificuldades, ele enfrentou a tempestade, ele enfrentou a tormenta, mas sempre na direção de Deus. Ele conhecia o Deus fiel que ele servia. Ele conhecia que o Deus que fez a promessa, ele iria cumprir o que ele tinha prometido. E olha, ele prosseguiu a viagem, sempre com o olhar fixo em Jesus, usando de sabedoria e sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo, que é diante das dificuldades, traga à memória as promessas de Deus. Não se esqueça, olha, diante das dificuldades, ainda que elas vão se intensificando, creia que o que fez a promessa para você é fiel para cumprir. Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar, fica com Deus, Deus te abençoe.